Sejam bem-vindos a mais um encontro, um encontro planejado aqui com o Leandro Bueno. Nesse encontro vamos ter, um intensivão sobre o imposto de renda, potencialize sua rentabilidade durante o período de IR, com o Leandro Bueno. Foi um tema assim bem pesquisado, conversado, e achamos bem importante levar para vocês hoje, que estamos aí há poucos dias, da entrega aí do imposto de renda. Então, para quem não me conhece, eu sou a Silvânia Horácio, sou especialista em eventos das soluções de domínio da Thomson Reuters, e agradeço a participação de todos vocês que estão aqui conectados, participando desse encontro. Então, como eu falei, faltam alguns dias para o período do IR, que termina agora no final de maio, e ainda encontramos um tempo aqui para trazer para vocês as informações de como potencializar a rentabilidade do seu escritório nesse período, Basta ter em mãos as estratégias certas e como nossa prioridade é o seu crescimento, nós estamos aqui para ajudar. E quem vai passar todas essas informações de como potencializar a rentabilidade no escritório é o Leandro Bueno. Ele é CEO da São Lucas Assessoria Contábil, pois ele se apresenta melhor também, e ele é cliente das soluções de domínio da Thomson Reuters. Antes de eu passar para o Leandro, eu vou compartilhar com vocês, deixa eu pegar aqui, vou compartilhar com vocês um QR Code. Esse QR Code eu já venho compartilhando há um bom tempo, nos meus webinars. Esse QR Code, ele é um formulário, para quem tem interesse em contratar soluções de domínio da Thomson Reuters. Vocês preencham, pode ler o QR Code com o celular, vocês preenchem esse formulário e a gente entra em contato com vocês e nós vamos passar um desconto especial para quem tiver interesse aí em contratar soluções de domínio da Thomson Reuters. Seja cliente ou não clientes, a gente tem aí um desconto bem especial no fechamento desses contratos, certo? No decorrer, eu vou colocar também o link desse formulário dentro do chat do bate-papo, certo? Então, vai abrir para vocês ali uma nuvenzinha, que tem uns 3 pontinhos, e ali vai ser o chat que eu vou passar esse formulário. Porque se eu passar aqui pelo chat pelo quadro de perguntas, ele não vai o link, você não consegue acessar. Agora, passando para o Leandro se apresentar e trazer aí para nós esse tema muito importante para o seu dia a dia, passando para o Leandro, e antes disso também agradecer, Leandro, mais uma vez a sua presença. Estivemos aí semana passada, falando sobre a inadimplência, rentabilidades. Então, eu passo para você iniciar aí o nosso encontro. Muito obrigado, Sil, mais uma vez, obrigado pelo convite. Estendo meu abraço a todos aí das Soluções de Domínio, Thomson Reuters, todos do marketing. É muito legal você perceber o quanto que as Soluções de Domínio cresceu sob essa ótica de ajudar o cliente muito além da própria ferramenta, digamos assim, que é uma questão contratual. Você tem um contrato, você paga pelo serviço da Domínio e ela entrega e está tudo certo. Só que a Domínio, muito além disso, vem se demonstrando o porquê está como líder do mercado, não à toa. Não só pela ferramenta que é propriamente dito, como de fato é a melhor ferramenta que tem hoje no mercado, sem sombra de dúvidas. Isso eu posso garantir para todos vocês, como se preocupa sob essa ótica de levar um valor agregado ao seu cliente. Isso eu aprendo muito com isso e faço esse modelo, replico aqui para os meus clientes. Não adianta só entre aspas, nós levarmos hoje contabilidade para o cliente, a gente tem que levar muito além. Então, não adianta domínio levar só, percebeu a domínio que não adiantava levar só o software, por mais que seja o melhor RP contábil hoje do Brasil, um dos melhores, se não o melhor do Brasil, eu tenho certeza disso, no meu ponto de vista, mas muito além disso, levar realmente essas questões práticas, além de todos os webinars técnicos que tem questões práticas, que eu estou sempre participando aqui, como a Sil falou há pouco, eu já fiz sobre precificação, sobre inadimplência, sobre gestão,
rodamos aí com o Troca, junto com a Conta Azul, tem o próprio evento da Domínio, que a gente roda aí Brasil afora, que é o presencial, o evento exclusivamente para clientes da Domínio. Então, é uma empresa que está na vanguarda, que está na ponta, que está sempre inovando em todas as óticas. Então, mais uma vez aqui, estendo meus parabéns. E vamos falar hoje sobre imposto de renda. Tá todo mundo vendo bem, ouvindo bem aí, né, Sil? Sim, sim. Beleza. Vamos falar sobre imposto de renda. Eu vou compartilhar minha tela. Vou mostrar minha tela estendida aqui. Estão vendo aqui um mapa mental? Sim. Legal. Antes de vocês se preocuparem com isso, eu sempre dou um presente ao final. Então, quem ficar aqui até o final conosco vai ter todo esse mapa mental com todos esses detalhes do imposto de renda. Aqui é uma questão prática, por óbvio, não é uma questão técnica. Então, o próprio tema já diz: potencialize sua rentabilidade durante o período de imposto de renda. Não vou falar sobre como fazer imposto de renda com ações, não vou falar nada disso. Vou falar realmente como você pode potencializar o seu escritório em nível de faturamento, receita, receita recorrente, receita anual, receita mensal, como eu faço aqui, como vem dando resultado para mim nos últimos anos. Primeiro, vou contextualizar um pouco. Eu sou empresário, para quem não me conhece, sou empresário contábil, estou aqui na região do ABC, em São Bernardo do Campo. Trabalho aqui com contabilidade desde 1994 e no meu próprio escritório desde 2001. Já se vão aí quase 30 anos vivendo o mundo contábil no dia a dia, nas suas dificuldades, ameaças e oportunidades. Desde 2001 eu faço imposto de renda dentro do meu escritório, mas eu faço imposto de renda desde 1996. O senhor sabe qual foi a primeira declaração de imposto de renda que eu fiz? Você chuta, não? Tem ideia? Qual? Não? A sua? Foi a minha. É isso aí. Se você não tem declaração de imposto de renda para fazer ainda, se você nunca fez, eu recomendo que você faça a sua própria declaração. Eu acho que nessa época aqui, eu nasci em 78, 88, 98, é isso mesmo. Com 18 anos, eu fiz a minha primeira declaração de imposto de renda e venho fazendo desde então. Eu fui a minha cobaia, digamos assim, primeira pessoa. De lá para cá, em 2001, o escritório, eu fiz 80 declarações, tenho esse histórico todo, e é legal vocês terem esse histórico de crescimento para saber, não só em quantidade de clientes recorrentes do escritório, mas clientes de imposto de renda, clientes avulsos, enfim, quais são qual foi, né? Qual foi o crescimento aí da sua empresa? Eu acho muito legal isso. A gente está sempre monitorando. Em 2014 foi o topo de declarações de imposto de renda. Nós fizemos ali 800 declarações. Tinha uma época, eu fiz 800 declarações, o escritório chegou a fazer quase 1.000, mas eu sozinho fiz 800 declarações. Eu saio, eu não sei se você sabe, Sil, mas foi decretado o 1º de maio em virtude do imposto de renda acabar 30 de abril. Tem uma lenda aí que fala que nasceu na França e tal, mas eu tenho a minha própria lenda urbana que diz que o feriado foi feito para o contador descansar após o imposto de renda. Agora os caras mudaram essa data, né? Saíram de 30 de abril, jogaram para 31 de maio. Desde a pandemia, essa data vem postergando. O fato é que a gente sai acabado. Eu saía acabado fazer declaração de imposto de renda. Nossa senhora, como eu saía cansado mentalmente, né? Mas muito feliz com muito resultado financeiro, inclusive ajudando meus clientes. Em 2016, a minha filha nasceu, olha que interessante isso aqui. A minha filha nasceu no dia 29 de abril de 2016, penúltimo dia do IR. Em 2016 ainda era 30 de abril. Então, ela me ensinou a fazer imposto de renda no prazo. Foi o primeiro ano fazendo imposto de renda, após 15 anos fazendo imposto de renda, foi o primeiro ano que eu terminei 100% das declarações no dia 20 de abril. Eu não tinha nenhuma declaração mais para fazer, de tanto que eu me programei para fazer os impostos de renda antes da data. Ano passado, trazendo aqui mais para recente, eu pessoalmente, eu estou falando aqui eu fiz cerca de 75 declarações e o escritório fez 300. Vocês veem que diminuiu, né? Eu fazia 800, hoje eu faço 300. Eu vou explicar o porquê disso. Porque eu reduzi a quantidade de declarações efetivas feitas aqui pelo escritório, efetivamente feitas, entregues, porém, o meu faturamento com imposto de renda triplicou comparado a 2014. Ora, 2014 fiz 800 declarações e faturei menos do que agora que eu fiz 300. Vou explicar esse milagre aqui.
Ou seja, quanto mais o tempo passa, menos eu pessoalmente, Leandro, venho fazendo as declarações e mais eu venho delegando isso para o meu time por alguns motivos que eu vou elencar, mas o primeiro deles eu já elenco aqui, é a questão de tempo versus rentabilidade. Você tem o tempo aí no seu escritório, você precisa entregar uma série de questões inerentes aos seus clientes, isso, claro, para quem trabalha em escritório, para quem trabalha de forma autônoma, tudo bem, pode controlar melhor o seu tempo, mas eu tenho aqui uma equipe de 60, 70 pessoas para cuidar, tem os clientes para atender, hoje a gente atende mais de 700 clientes, tem muita coisa para se resolver no dia a dia, como você sabe a rotina de um escritório contábil, e você parar, assim por dizer, 2 meses do seu tempo para só fazer imposto de renda, realmente acaba complicando em questão de foco, em questão de prazo, para outras questões inerentes à gestão do seu negócio. Então, eu não deixo de fazer declarações, a empresa continua tendo isso no seu portfólio, mas eu tiro mais a mão, eu pessoalmente falando. Seria tal qual nós falarmos aí, sei lá, por exemplo, do Jacan. O Jacan é um cozinheiro famoso, né? O que faz comida lá, pratos requintados, etc. E ele tem lá o restaurante dele e hoje ele ensinou os cozinheiros dele, os chefes de cozinha dele, a fazer comida. Ele mesmo um pouco faz porque a hora dele acaba ficando mais cara. Não significa que ele não entrega o mesmo valor agregado no restaurante dele, é uma comida estritamente elaborada para o cliente final. Então, eu consegui me duplicar, assim por dizer, para fazer essas declarações, e não significa que elas não estão saindo com a mesma é, é, qualidade quando eu fazia propriamente dito. Então, o importante é vocês sentirem o momento de vocês, né? Você vê que até 2018, 19, até 2020, eu posso dizer, antes da pandemia, eu fazia mais de 50% das declarações. Isso foi diminuindo, diminuindo, diminuindo. Hoje, esse ano, por exemplo, eu pessoalmente fiz 7 declarações de imposto de renda. Já o time fez até agora mais de 180 declarações. A gente deve bater 300 aí, provavelmente umas 300 e poucas. Por quê? Porque eu consegui delegar isso, é muito bom, porque as pessoas também ganham dinheiro com isso, e eu vou mostrar daqui a pouco como eles ganham. Então, esse é o meu histórico sobre imposto de renda. Qual é o perfil de cliente que a gente considera ideal para fazer imposto de renda? Os clientes do escritório, ou seja, os sócios, todos os sócios, né? Os funcionários dos clientes, aí poucos, tá? Mas tem perfil também. Eu chamo de clientes balcão aqueles que fazem avulso, que só contratam para fazer IR, né? Por uma indicação ou outra, acaba só contratando para fazer IR. Isso a gente tem também. Hoje a gente parou de abrir a agenda para fazer esse cliente avulso balcão. E não é que parou de fazer, eu não vou fazer mais. Simplesmente porque quando o cliente balcão, que eu chamo de cliente balcão, que não é um cliente recorrente, né? Eu cobro a partir de R$ 500. Isso não sei o que acontece, mas já afugenta o cliente. Quanto mais você cobra caro, mais afugenta ou não, né? Mas atrai um perfil de cliente melhor, né? O cliente de imposto de renda amigo, né? Aquele do churrasco, é aquele das festas, é aquele cliente que vai querer pagar o mínimo e te encher o saco, né? Essa época de imposto de renda é um barato, porque fui numa festa esses dias, o cara falou, aproveitando o ensejo, já que a gente tá aqui, não sei o que, fica, né? Eu falo, cara, eu tô na festa, eu não vou falar de imposto de renda. É a minha posição, tá? Mas eu sei que tem muita gente que acaba falando de imposto de renda, mas assim, eu posso falar de forma genérica. Pô, o imposto de renda tá aí, ó, cuidado com o leão, fica atento às situações, não vai fazer bobagem, procura um contador, procura um profissional da sua confiança. É isso que eu falo. Falo em qualquer lugar isso. Agora, aproveitar que você está aqui, Leandro, deixa eu tirar uma dúvida aqui com você. Eu tenho ações de longo prazo, eu tenho aplicação financeira no exterior, recebi um bem em doação, sabe? Esse tipo de consultoria, eu não dou. Eu decidi não dar depois de muito tempo aprendendo com isso. E tá tudo bem quem dá essas dicas ali em tempos informais, seja como for. Eu decidi não dar porque você dá a dica barra consultoria e o cara acaba fazendo errado porque não entende nada do que você fala e ainda vem, pô, mas você falou que era fazer isso, cai na malha. Pois é, meu querido. Falei para você me contratar. Então, quer um bom conselho? Me contrata. Né? Quer um bom conselho? Eu vou te dar um conselho, me contrata.
E o cliente família é o irmão, sogro, papagaio, periquito, né? Sogro, etc. Também, com o tempo, eu fui cortando esse cliente amigo, cliente família, porque eu entendi que se eu sou um profissional este que é remunerado pela sua hora, pelo seu capital intelectual, eu tenho que cobrar. E comecei a cobrar do meu sogro, não sei o que aconteceu, que ele parou de fazer imposto de renda comigo. Não sei por quê. Começou a fazer com a filha dele, né? Mas tá tudo certo. O importante é as pessoas saberem que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu sou seu amigo, eu não sou uma instituição filantrópica. Então você não deve fazer imposto de renda gratuito. Hoje eu só faço grátis para mim, para minha esposa, só, para mais ninguém. Não faço para mais ninguém. E de vez em quando a minha esposa ainda tem que pagar um jantar para mim, alguma coisa, né? Senão também fica mal acostumada. Então o perfil de cliente está mais direcionado a esse cliente do escritório, por óbvio. A gente acaba mais direcionando para ele poucos mesmo funcionários dos clientes, a maioria absoluta, para não dizer 98%, são os sócios dos clientes do escritório, né? Aquele cliente que é recorrente, mensal e acaba pagando para você. Antigamente, por que a gente fazia tanto imposto de renda? Porque antigamente era obrigado, todo mundo que tinha empresa, tendo renda ou não, era obrigado a fazer. Isso era bom, de certa forma. Só que a gente fazia em linha de produção e não podia nem cobrar muito. Quando você faz em linha de produção algo, você, em tese, não pode cobrar muito, porque você ganha no volume. Só que ficava-se muito cansativo, perdia-se muito tempo, depois para ficar controlando essas declarações, era bem complicado. Então, recentemente a gente adequou isso, estruturou isso. Recentemente, que eu digo, coisa de 7, 8 anos, e estruturamos para entender que é melhor cobrar valor e cobrar um preço melhor para entregar um bom valor. Esses são os perfis, então, de cliente ideal. Se você quer fazer aqui marketing, se você quer fazer marketing para vender imposto de renda, ok, você pode fazer um posicionamento de marketing estratégico para imposto de renda como topo de funil. O que é topo de funil, Leandro? É cliente topo de funil, equivale a ser um cliente básico, digamos assim, né? Então, acho pouco provável mesmo, que você consiga captar cliente no marketing para fazer um imposto de renda do cara que tem ações no Brasil e no exterior, com o cara que tem patrimônio acima de 10 milhões, o cara que ganha uma renda acima de 150 mil. De verdade, imposto de renda seria tal qual o médico para as mulheres, né, o ginecologista. Ela pode até buscar na internet, mas ela vai buscar uma referência com as amigas. Estou certo ou não, Sil? Tá certo, sim. Tá É bem uma certo. uma profissão de muita confiança. Você Sim. vai abrir a vida toda sua para uma pessoa que você nunca viu na vida. Então, a minha visão é que essas empresas que fazem posicionamento de marketing para captar imposto de renda atende o público em geral. Claro que hoje existe, por exemplo, a contadora da Bolsa, que muito querida, falo muito com ela, inclusive, mas ela faz especificamente para bolsa de valores, né? Ela é muito legal, quem quiser acompanhar ela vale muito a pena, ela tem curso para contador, inclusive. Ela fala especificamente para bolsa. Então, por isso chama contadora da bolsa, né? Ela fala especificamente para a bolsa. Ela atende hoje mais de 5 mil declarações, especificamente voltado para o viés da bolsa de valores. É um nicho excelente, uma baita oportunidade, uma baita case, só que os clientes dela pagam mensalidade. Ela tem 60 funcionários. É a Alice Porto, só falando sobre bolsa de valores. Acho que é um baita case aí para a gente se inspirar nela. Aí você vai contratar, ela trabalha com tributação e renda variável, tá? Para fazer tudo relacionado àquilo. Faz imposto de renda, faz, mas o foco dela é para fazer especificamente sobre bolsa de valores. Aqui você preenche e tal, você vê que não tem preço aqui. Ela se posicionou gerando muito conteúdo gratuito. Eu acho que isso é um nicho muito bom. Se você domina a bolsa de valores, se você domina ações, é muito bom mesmo, ok? Mas, se você não domina, se você quer fazer para o público em geral, saiba que você vai ter nesse topo de funil aquele perfil de cliente, é um perfil de cliente que quer pagar R$ 50. Pagar R$ 50. Você está disposto a pegar esse tipo de cliente, está tudo bem, né? Cada um sabe do seu negócio, mas fique sabendo que esse perfil de cliente,
ele é bem limitado em conhecimento técnico, ele vai ser difícil você captar, inclusive, a documentação dele, porque você fala em forma de rendimentos, ele fala o que é isso, ele não sabe o que é nada, documento nenhum. Você pede matrícula de imóvel, você pede um monte de coisa, ela fala, para que eu vou ficar te dando tudo isso? São questionamentos que não faz sentido quando você já tem uma relação com o cliente. Por isso que eu acho que, volto aqui nesse ponto, né, que o perfil de cliente ideal para se fazer imposto de renda é o cliente do escritório, que você já tem a vida dele na mão, digamos assim. Mas quer fazer o posicionamento, eu sou mais seguindo a linha da Alice aqui para fazer um posicionamento estratégico em bolsa de valores. Eu entendo sobre bolsa, faço declaração de imposto de renda sobre bolsa, mas eu não divulgo esse trabalho sobre bolsa porque eu sei que o meu posicionamento já é para o B2B, ou seja, pessoa jurídica, para contabilidade. O meu posicionamento não é para pessoa física, como é, novamente, aqui a Alice, mas se você quer angariar clientes na pessoa física para depois virar seu cliente na pessoa jurídica, é uma possibilidade também. A Alice, por exemplo, ela não faz a contabilidade da própria empresa dela. A gente chegou a cotar contabilidade fazer da empresa dela, do negócio dela, né? Ela tem um CNPJ aqui para fazer do negócio dela. Então, para você ver como ela é direcionada para esse nicho, se você quiser, faz sentido você se posicionar, né, nessa questão. Só da bolsa. Contador de bens imóveis. Isso não existe, né? Um cara especializado em bens imóveis. Então, o máximo que você vai conseguir especializar é contabilidade, imposto de renda internacional, imposto de renda rural também é um bom posicionamento para você trabalhar especificamente sobre esse nicho. Aqui é mais específico sobre o Carnê-Leão e você pode cobrar bem. Eu sei que esses tipos deu pau aqui. Esse perfil de cliente dá para se cobrar bem, apesar de eu não fazer. Eu sei que tem muita gente que cobra muito bem essa declaração de imposto de renda para o rural. Então, voltando aqui no marketing, beleza. Sobre o marketing, não vou me aprofundar muito, vamos falar agora especificamente no chão de fábrica mesmo, no dia a dia, falando sobre as vendas. Como é que eu faço para vender e como é que a gente trabalha na parte de vendas. No meu caso, hoje, o meu próprio time que vende imposto de renda, tá? O meu próprio time que vende imposto de renda. Vende e entrega 90% das declarações. Como eu pago isso? Eu pago uma comissão. Eu pago R$ 75,00 para a simplificada e 150 para a completa. E já explico isso daqui a pouco para vocês, como é que a gente consegue pagar isso. Para poder pagar isso, por óbvio, tem que cobrar. Eu já trabalhei também com percentual, e eu acho legal também percentual sobre o valor bruto. Então, quanto mais você produzir, quanto mais seu funcionário produzir, quanto mais declarações, mais ele vai fazer ali. A gente trabalha com o horário, né? Horário de entrega, digamos assim, da declaração fora do expediente. Hoje a gente trabalha 100% remoto para o IRPF, né? Ou seja, eu não atendo cliente físico, não atendemos clientes para fazer IRPF aqui no escritório, tá? Então, nesse perfil funciona bem. Ele me entrega a documentação por e-mail, a gente entrega um e-mail específico, daqui a pouco eu vou falar dos processos, e a gente não trabalha de forma presencial. É 100% remoto para fazer a declaração. Para validar a declaração mais cabeluda, digamos assim, a gente faz uma videoconferência, como eu estou fazendo aqui agora com vocês, num Zoom da vida, e faz lá, validando os pontos, tal, manda para o cliente, ele me dá ok, a gente transmite. Daqui a pouco eu vou falar do processo. Então, a venda é para dentro, repito, o meu cliente ideal é o cliente do escritório. Então, a venda é para dentro do cliente. Então, na verdade, não há um processo de venda, é uma adesão, né? Ele vai lá e adere a fazer imposto de renda conosco. O que a gente usa de ferramenta? O Confere Leão, confereleão.com.br, é uma ferramenta para monitorar o IR. O Trello é uma outra ferramenta para processos, né? Nós utilizamos os processos do Trello ano passado. Hoje em dia, a gente utiliza o Planner. Nós assinamos tudo que tem na Microsoft. E o Planner é um to-do, é um fazendo efeito semelhante ao Trello, digamos assim, dá para monitorar muito bem. São essas ferramentas que a gente usa hoje em dia. Claro, por óbvio, o próprio programa, né, do IR, Carnê-Leão, isso aí, por óbvio, vocês já devem usar aí, de todas essas declarações aí, o GCAP, enfim. Lembrando que Carnê-Leão não é imposto de renda, ganho de capital não é imposto de renda. Ou seja, na venda ele deve ser cobrado à parte, né? Daqui a pouco eu vou falar de precificação. Na venda ele deve ser cobrado à parte.
Indicação de imposto de renda. Indicação de imposto de renda quando você... Lá no começo, hoje não mais, mas lá no começo a gente fazia uma declaração de imposto de renda e pedia uma indicação. Cara, fiz a sua declaração de imposto de renda, você pode me indicar alguém para fazer? Alguém que você conheça que precisa de informação? Fez uma, indica. Fez uma, indica. Fez uma, indica. Você pode trabalhar com questão de bonificação para indicações. Já trabalhei muito com isso, hoje não trabalho mais, tá? E vai gerar um funil. O que é um funil, né? Imagina um funil no aspecto comercial é você observar se o cliente tem empresa. Se ele tiver empresa, você pode ir lá, em algum momento, se ele permitir, por óbvio, você prospectar a contabilidade dele. Contabilidade desse cliente de imposto de renda. Então, tem muita possibilidade de ganhos aí nesses processos de indicação. Como funciona o processo propriamente dito do imposto de renda? Primeiro passo, a gente faz a comunicação, manda um e-mail e um WhatsApp. Né? Manda um e-mail e um WhatsApp para o cliente, dizendo, ó, chegou a época do imposto de renda, a gente tem um script básico aqui, caso você queira fazer conosco, retorne o contato mandando a documentação listada em anexo. Ponto. Simples assim. Te define os prazos. O prazo final de entrega, a partir de 20 de maio, o valor dobra. O que quer dizer isso? Hoje é dia 2 de maio. Sempre tem aqueles atrasildos que vão entregar os documentos no dia 29, 30 e 31 de maio. Pode entregar, Leandro? Pode, você recepciona? Recepciono. Só que nesses últimos 3 dias eu cobro dobrado o valor. Se eu cobrar 500, eu vou cobrar 1.000. Se eu cobrar 1.000, eu vou cobrar 2.000, 2.000, 4.000, 4.000, 8.000. Por que isso? Porque eu crio a urgência dele. Isso a gente manda no comunicado. Se você não entregar a documentação até dia 20 de maio, no dia 21 de maio, abrirá uma nova tabela. Eu digo nova tabela de preços, por questão de prazo. Porque vai travar, vai ficar na última linha. Então, isso eu consegui mudar lá em meados de 2015 e 2016, para que o cliente se educasse no que diz respeito a esse cuidado com os prazos. Pô, Leandro, só funciona em São Bernardo, aqui não funciona não, o cliente entrega dia 31, cara, assim, minha casa, minhas regras, se você determinar isso, ele faz com você ou não. Você determinar isso, você demonstra a seriedade do seu trabalho, simples assim. Aqui não é casa da mãe Joana, eu não posso ficar... Eu faço 100 declarações, 50 que seja por ano. Eu não posso todo mundo me entregar no 50 no dia 30, no dia 31 eu não vou conseguir entregar todas as declarações. Ponto. O início da declaração a equipe faz aos fins de semana, como eu expliquei, né? E por óbvio, ela iniciou esse ano no dia 15 de março, mas a gente inicia mesmo em fevereiro. Não inicia a fazer a declaração, mas inicia a comunicação, inicia a definir o time, então comunicação com o cliente, definição do time que irá fazer, prazos, responsabilidades, enfim, tudo relacionado ao processo como um todo da declaração, a gente inicia um mês antes, 30 dias antes. A documentação e análise, ele manda, a gente faz o diagnóstico é feito por uma pessoa específica, vê se veio tudo, se está tudo ok, tal, cobra o cliente, se não faltou informe de rendimento, etc e tal. A entrega é feita por e-mail, nunca entregue o backup do IR. Nunca entregue. Poxa, Leandro, por quê? Porque não. Mas por que não? Por que não? Não tem um porquê. Vou dar uma explicativa plausível aqui. Você, vou equiparar aqui, você entregaria na transferência de contabilidade o banco de dados da domínio para o novo contador? Eu não recomendo que você faça isso. Eu não faço. Acho que a própria domínio não recomenda que faça isso. E se fizer, tem que fazer uma declaração, termo por escrito, etc e tal. Por quê? Dentro da domínio, quando eu coloco rúbricas, acumuladores, tudo inerente àquele cliente do comércio, da padaria, lá do açougue, da farmácia, que seja, é o seu know-how que está ali. Então, para o imposto de renda, é o seu know-how que está lá. Ah, mas hoje em dia ele consegue puxar pelo certificado digital, pelo GovBR, blá, blá, blá. Tudo bem, ele que puxe. Você não deve entregar o backup.
Então, o que você entrega, Leandro? O PDF? Apenas o PDF, simples assim. Entrega o PDF, recibo de entrega por óbvia declaração e pronto. Ah, no ano que vem ele não quer fazer com você, ele pede o backup. Ele quer pedir o backup, sabe para quê? Para não digitar, para copiar e colar as coisas que já fez, etc e tal. Não vou. Se ele quiser, ele que pague o certificado, ele que fique descubra que através do certificado consegue importar, mas da minha parte eu não entrego o backup. A cobrança eu faço por D+7, ou seja, entreguei a declaração hoje, ele recebe a cobrança para daqui a 7 dias. Daqui a 7 dias o pagamento. A gente faz fora do honorário, porque a gente tinha muito problema numa época atrás, em que nós cobrávamos junto com o honorário e o cara sempre esquecia que a gente cobrou imposto de renda naquele ano e falou, meu honorário aumentou? Não, querido, não aumentou, é que tem imposto de renda esse ano. Então a gente deixou e começou a cobrar separado. E o monitoramento a gente faz por 5 anos através da ferramenta aí do Confere Leão. Monitorar e ver se caiu na malha fina, etc e tal. Beleza? Então, esse é um processo bem simples aí, detalhado, né? Simples, mas detalhado, de como que a gente faz aqui. E aí vamos falar de precificação. Precificação de imposto de renda é um negócio de doido, né? Vamos falar de precificação, mas antes de entrar em precificação aqui, eu quero falar um negócio para vocês sobre oportunidade no imposto de renda. Então, vou fazer uma pergunta aqui antes. Coloca aqui no chat para mim, por favor. A Silvia vai me falar aqui. Quem já faz holding na sua empresa? Quem já faz holding? Holding patrimonial, holding familiar. Quem já tem consultoria, já oferece serviço. Digita aí eu faço, já fiz, ou gostaria de fazer, gostaria de aprender. Só para eu ter uma ideia aqui, uma base. Porque o que eu vou passar aqui para vocês é especificamente uma oportunidade para você que queira, que você que está diante de um cliente e faça uma venda, como eu já fiz, de 80, 90, 120 mil reais, 80, 100, 120 mil reais, ofertando uma holding para esse cliente. Tem alguém que faz aqui, senhor? Ainda não responderam, mas daqui a pouco chega aí as respostas. Maravilha. Conforme o pessoal for Pode falando aí, usar o quadro de perguntas aí para responder, pessoal. Show de bola. Então, o fato é que existe uma mina de ouro na oportunidade no imposto de renda relacionado a holding. Quem é o perfil? Tenho duas informações aqui que elas responderam, né, que não fazem, mas gostaria de entender como funciona como funciona o hold familiar. Tem uma que falou sobre o familiar, a outra comentou que gostaria de fazer. Teve umas que também já responderam que sim, que faz, e a maioria gostaria de aprender como fazer. Show. Existem dois, eu não vou entrar no conceito de holding, tá? Acho que isso fica para uma outra webinar, mas existem dois conceitos hoje, que é hold familiar e pode falar de hold familiar patrimonial, né? Que cuida do patrimônio patrimonial, ou hold de negócios, que cuida das operações, operacional, né? Tá? E aí, qual o perfil de cliente de hold? O cara que tem bens acima de 2 bens e direitos, já tem potencial, tá? Para hold. Potencial, não significa que ele vai fazer, já tem potencial para hold. Ou seja, se ele tem 2 casas de 2 milhões de reais, vamos supor aqui, tá? Um exemplo bem simples. 2 milhões de reais. Hoje em dia, qualquer casa é 500 mil, né? E aí, ele tem 2 casas, 2 milhões de reais. Aí ele tem 2 dependentes. Você está fazendo a declaração dele, você está vendo. Ele tem 2 dependentes. Okay? Ele é casado. E, olha só, que eu pegando um exemplo real aqui. Eu recebi um cliente que ele recebeu por doação patrimonial, né? Meu teclado aqui. Doação patrimonial por transferência de morte. E ele pagou de TCMD, no caso aqui de São Paulo, 4% sobre o patrimônio do pai, né, que é falecido. Ele pagou 200 mil reais. Claro que o patrimônio era alto do pai, ele pagou 200 mil reais. Esse cara tá verde, maduro para você ofertar holding. Esse cara tá perfeito, tá na hora ideal para você. Esse cara aqui
Principalmente, sabe por quê? Porque esse cara passou pela dor, a dor da holding, né? Eu chamo de dor da holding. Qual que é a dor da holding? A dor da holding é o custo. A dor da transferência, perdão, é o custo. A dor da transferência patrimonial é o custo. Aí tem a questão da sucessão familiar, né? Sucessão patrimonial, sucessão familiar. Então, o cliente que tem acima de 2 imóveis, se você entende de holding, você vai perceber que esse cara tem perfil. Para não me alongar muito aqui, eu tenho um evento presencial no dia 18 de maio, tá? Aqui, a Domínio, inclusive, estará aqui, é um dos nossos patrocinadores, estará aqui no nosso evento, tá? Por R$ 997. Para quem está aqui nesse webinar, está assistindo ao vivo aqui, quem está assistindo, eu vou criar um cupom exclusivo, tá? Vou criar um cupom exclusivo chamado Domínio, tá? Aonde você vai ter ali um desconto de 20%, ok? Então, de 997, você aplica ali, vai pagar R$200 a menos aproximadamente. Para um evento presencial aqui em Santo André, eu sou aqui do ABC, tá? Somente presencial, não vai ser híbrido, é somente presencial. Fica um dia inteiro falando sobre holding, ok? Para quem quiser saber mais, aí eu tenho uma formação em holding, uma formação completa, que tem aproximadamente 150 horas, tá? Nós já formamos mais de 1.500 alunos, tem muitos alunos aqui falando sobre quanto que fizeram de dinheiro com holding, etc e tal. Essa formação, ela tem turmas específicas de abertura, ok? Turmas específicas com preço em turma, mas eu preciso para ontem, Leandro, eu preciso para ontem. Você pode investir aqui R$6.000 ou 12 parcelas de 500, entrar agora, ou esperar a próxima turma, que é em 5 de julho. Preciso fazer hoje, vai pagar isso. Quando entra em turma, entra 100, 150 alunos, aí tem um desconto em cima desse valor. Quer fazer hoje é isso aqui. Não, quero só entender um pouquinho, tal, quero fazer o evento presencial por R$1.000 aí com 20% de desconto você consegue fazer também, tá? Mas o fato é, não quero fazer o presencial, não quero fazer isso aqui, mas quero oferecer holding para o meu cliente. Então, você procura parceria com advogados, ok? E aí você vai ficar na mão do advogado, é claro, ele vai ter a renda toda lá, ele vai cobrar, no mínimo que cobramos hoje em dia de holding, é R$30.000. O cara tem 2 imóveis, esse caso aqui, ó, 2 imóveis de R$2 milhões, é R$30.000. Porque a economia dele gira em torno de 10%, de 6 a 10%. Por que de 6 a 10%? Porque ele não vai pagar ITCMD, ele vai economizar no ITCMD, em alguns casos, não todos, aí analisar, ITBI, ele vai economizar imposto de renda na fonte quando ele tem aluguéis. Ele pode vir a economizar GCAP em ganho de capital, numa situação de circulante, onde o imóvel entra como circulante, venda não como ganho de capital. Que mais? Ele pode economizar na questão do inventário, né? Ninguém é eterno, você vai morrer um dia, então ele pode economizar na questão de inventário, que é o custo com o advogado no inventário. Advogado cobra, claro, cobra em média aqui em São Paulo, pelo menos de 6 a 10% do valor do patrimônio. Então, se um cara desse que tem 2 milhões de patrimônio, ele já vai gastar só com advogado, pelo menos R$12.000 aí, pelo menos, miseravelmente, R$12.000, é um valor considerável que ele gasta com advogado. Faz direto no cartório, sei o quê, mas a maioria acaba tendo que fazer com advogado. Então é muita economia, então ele ganha muito, ele investe 30 mil, mas o retorno para ele é garantido. Por isso que é uma forma muito boa de você gerar oportunidade aí no imposto de renda. caiomelo.com.br/holding meeting, tá bom? Para você entrar aí e saber. Lá no meu Instagram também tem o link. Ou a formação em holding, caiomelo.com.br/FH, formação em holding, tem lá também. Eu faço em parceria com o Caio Melo. Para quem não conhece, fica a dica aí. E aí, a precificação. Como é que a gente faz, então, sobre a precificação? Pessoal, eu não comecei cobrando assim. Eu entendo, aceito e respeito quem cobra aí 50, 100, 150 reais, ok? Mas aqui hoje a gente cobra por um valor mínimo. Então, a gente trabalha com a partir de, todos os nossos a partir de R$ 997 reais. Como é que a gente chegou nesse valor de R$ 297 reais?
existe o contexto. Se você ganha, por exemplo, aqui você ganha sua renda bruta é de 10 mil reais, ok? Sua hora custa 60 reais, ou seja, você pega 10 mil e divide por 167 horas. São horas úteis do mês. Sua hora fazer imposto de renda sua hora custa 60 reais. Ora, se você leva para fazer 1 hora para fazer o imposto de renda, neste exemplo de 10 mil reais, caso fosse sua renda, você deixa de faturar, não 60 reais. Você deixa de faturar muito mais. E é imperceptível o valor que você deixa de faturar por fazer em 1 hora imposto de renda. Por isso, então, neste exemplo, eu recomendo que você cobre 120 reais. A partir de 120 reais. Agora, é claro, poxa, aqui é diferente, Leandro, no interior, o pessoal cobra 50. Cara, cada um com seus problemas. Você não tem a ver com o caixa do cliente, com o caixa do concorrente. O concorrente não paga a sua hora, o concorrente não paga as suas contas. Então, você tem que parar um pouco de olhar essa questão e olhar para dentro de si, para dentro da sua operação. Como é que a gente cobra aqui, então, para chegar nesse valor de 197 reais? Você pode, 297, né? Fazer o seu imposto de renda, ou você pode usar esse texto aqui. Eu vou mandar para vocês isso aqui, tá? Vocês estão aqui até o final. O que a gente faz? Não faça o imposto de renda. Eu certifico a coerência das informações da sua declaração. Eu identifico possíveis riscos existentes em seu comportamento fiscal e oriento sobre como corrigir. Eu garanto o correto preenchimento, uma vez que o programa aceita qualquer preenchimento e você pode cair na malha fina. Correto arquivamento disso. Eu arquivo por 5 anos a sua declaração. Eu forneço todas as orientações antes da entrega. Eu efetuo a entrega em ambiente eletrônico. Emito as guias de recolhimento do imposto se você optar por parcelar. Opa, perdão. Eu oriento e planejo suas ações para o ano seguinte, no sentido de bens imóveis. Se você tem casa, carro, apartamento, o que você deve fazer, quais são os cuidados, se você for vender, se você for comprar, se você for alugar, para prevenir risco. Eu atendo a fiscalização em malha futura dos próximos 5 anos e eu repasso as principais informações relativas à sua declaração de imposto de renda deste ano. Então, não é só entregar a declaração de imposto de renda, tem todo um contexto por detrás disso. Quando você coloca o texto dessa forma, que é o que você entregue, ela tem valor. E aí você chega num preço. Percebe a diferença? Ficar responsável por 5 anos de declaração não é fácil, é caro. E para ser responsável por 5 anos, você tem que cobrar por isso. E a gente define hoje em dia com simplificada e completa e dividindo por bens. Na simplificada, isso a gente demorou para chegar e chegamos hoje nesse modelo de precificação, tá? Na simplificada, a gente explica que o ideal para quem tem apenas uma fonte de renda e tem muita despesa. Então, até 5 bens, o cara paga 297. De 6 a 10, 497. De 11 a 20, 19, 897. E mais de 20 bens, 1.500. Isso é simplificada. Por que a gente dimensionou em bem? Porque fica mais fácil do cliente entender. A gente já dimensionou sobre fonte pagadora, sobre rendimento, sobre uma série de situações. Valor e pronto. E sempre foi difícil de fazer com que o cliente entenda esse preço. Pois bem, quando a gente definiu por bem, ficou uma forma mais fácil de vender, digamos assim. E na completa segue a mesma linha, só que a completa ele começa de 497 e pode chegar até 2.000 reais. Eu já fiz declaração aqui e cobrei 4.000 reais. Percebem agora quando eu falei lá, quando a gente fazia 800 declarações, aqui eu cobrava, dinheiro de hoje, 50 reais. Não tenho vergonha de falar, não. Hoje em dia, por 300 reais, eu faço uma declaração de 300 e quem cobra 50 precisa fazer 6. Uma para 6. Então, olha a proporção. Eu faço muito menos, trabalho muito menos e ganho muito mais. Então, a gente define por bens. O que é bem? O valor depende do volume. Cara, se você tem um bem, eu vou levar 20 minutos para fazer a sua declaração, 30 que seja. Agora, se você tem 10, 15, 20 bens, o que é bem? Uma ação é um bem. Uma casa é um bem, um carro é um bem, um apartamento é um bem. Ah, mas eu só vou repetir do ano para outro, não mudou nada. Sim, mas eu tenho que analisar se houve valorização desse imóvel, desse patrimônio, no que diz respeito a reformas, ampliação. Eu vou analisar todas as questões de ganho de capital, caso caiba nessa situação de uma venda. Tem uma série de coisas para analisar, por isso que a gente cobra por bem. Explica detalhadamente o que é bem. Se o cara tem uma ação, é um bem. Se o cara tem 10 ações, é 10 bens. 50 ações, é 50 bens.
Sempre vem aquele sujeito que tem uma ação de R$ 2, né? Da Magalu. Mas tem que ficar declarando, não tem jeito. Não é só o bem e direito, é os bens, os rendimentos isentos, os lucros e dividendos, rendimentos tributáveis. Essa declaração ela vai se desdobrando que fica um tamanho gigantesco, a depender dos bens que esse cliente tem. Então, é esse contexto que eu queria passar para você, passando aqui novamente. Se a sua renda é de 10 mil, sua hora custa R$ 60. Então, você tem que tomar cuidado e fazer essa questão da percepção de preço e de valor daquilo que eu disse para vocês, beleza? Sabendo disso, Leandro, eu vou mudar minha forma de precificar agora. Eu vou começar a fazer desse jeito que você falou. Até o ano passado eu cobrava R$ 50. Agora eu posso cobrar 300? Pode. Ah, mas aumentou 1000%, X%? Não tem problema. Eu cobrava errado, você foi, digamos assim, beneficiado por isso, mas agora eu percebi que não vale mais a pena para mim. Ah, mas agora eu vou fazer com meu sobrinho. Cara, boa sorte, mas eu não vou fazer mais por menos disso. Tem um momento de disruptura. Não é fácil, não é simples. Se fosse fácil, todo mundo cobraria isso. Mas você vai paulatinamente separando o joio do trigo e só fazendo declarações que eu chamo de declaração filé, né? O cara que entende o seu valor, entende o seu preço, dá valor ao seu trabalho e paga bem por isso. Esse é o sonho de consumo melhor dos mundos. Beleza, Sil? Abrir para perguntas aí. Beleza. Bom, a gente não tem perguntas, tá? Eu acho que ficou bem claro aí para o pessoal que nos acompanha, que está nos acompanhando aqui, né? Ficou bem claro as suas dicas de como potencializar, né, a rentabilidade do escritório dele nesse período. Então, você trouxe várias informações aí bem importantes. Tem um comentário aqui que foi o Rogério que fez, né? Mas você falou várias vezes aí sobre isso, que ele comenta aqui que ele não faz propaganda, né, sobre a entrega do imposto de renda, mas disse que esses dias pegou um Uber, né, e esse Uber era contador e ele disse que cobra R$ 60. Aí ficou pasmo, né, com essa informação, e ele disse que faz em média 100 declarações. Aí ele comenta qual a sua orientação para esses contadores que marginaliza, né, a profissão contábil. Eu não critico, sabe? Não critico, não acho nada. Eu acho que cada cabeça uma sentença, cada um sabe onde o calo dói, Sil. É muito fácil quem nunca cometeu um pecado desse, que atira a primeira pedra, né? É muito fácil eu chegar e falar, poxa, você vai cobrar R$ 50, você vai marginalizar a profissão. É muito fácil para mim hoje, que estou há 22 anos na profissão, que tenho uma equipe grande, que tenho uns clientes, já carteira de cliente consolidada, falar isso. Se o cara está começando, ele quer cobrar isso, ok. Eu não vou aqui julgar, muito pelo contrário. Eu estou trazendo aqui, Rogério, né, uma outra ótica. E se esse cara faz isso, fala, cara, parabéns por você se desafiar a estar fazendo. Pelo menos você está fazendo, está cobrando alguma coisa. Entenda que com o tempo você vai perceber que não faz sentido você fazer um valor tão baixo da média nacional, que hoje é muito maior que isso, mas sucesso para você na sua jornada e passar bem, tipo, não cabe a nós, sabe? Não cabe a nós julgar, uma vez que não é, até porque não é uma prerrogativa do contador fazer imposto de renda, como é nos Estados Unidos, por exemplo, é diferente. Só para vocês terem uma base, nos Estados Unidos, eu tenho muito cliente que faz lá, os contadores dos Estados Unidos cobram a partir de $1.200, $1.500 para fazer uma declaração de imposto de renda pessoa física. Olha a proporção. Só que só contador entrega imposto de renda nos Estados Unidos, isso é lei lá. E a declaração de imposto de renda, se fizer errado lá, o contador vai preso. Se fizer informação faltante, o contador pode ser preso. Vai não, pode ser preso. Então, perceba a responsabilidade. Então, tem a ver com a nossa percepção da responsabilidade. Talvez esse cara que cobra R$ 50, ele não faz ideia da responsabilidade que é fazer imposto de renda ainda. Ou se faz e faz mesmo assim, não cabe a mim julgar, definitivamente. Cada um tem que saber onde o calo dói aí. É isso. Também tem que ver quais são os clientes dele, né? Para ele cobrar R$ 60. Tem tudo isso, né? Às vezes é Tem um que chegar. MEI, às vezes é uma pessoa, um assalariado, que ganha, sei lá, R$ 30 mil por ano, e assim vai.
Pois é. Tem uma pergunta também aqui da Cíntia, que chegou agora. Ela assim, quando tem livro caixa para lançar, você cobra os lançamentos à parte ou está tudo incluso no seu valor? Cobra a parte. Opa. Livro caixa, a gente cobra de 150 a, dependendo, né? De 150 ao volume, 150 a 300 reais por mês. Então, se a pessoa tem 12 meses de livro caixa, vai pagar de 1.800 a 3.600 só para o livro caixa, fora a declaração de imposto de renda propriamente dito. Aí pode pagar mensalmente, o que acaba acontecendo. Um dentista, um médico, advogado, é muito comum ter isso. Ah, ele chegou com o livro caixa aqui para fazer tudo de uma vez. Eu posso embutir o preço do imposto de renda desse, todo esse valor e falar, ó, seu imposto de renda vai ficar R$4.000, porque eu tenho que fazer o seu livro caixa todo. Você vai ter que pagar imposto retroativo desses períodos, etc, etc e tal. Seu risco é muito maior. Eu recomendo que para o ano que vem você me acerte por mês 150, 200, 250 reais que seja. Mas sim, a gente cobra a parte. Livro caixa, ganho de capital a partir de 300, 400, até 500 reais, a depender do contexto do ganho de capital. Ações, a gente cobra dentro do imposto de renda, mas se o cara quer um monitoramento mensal, como a contadora da Bolsa faz, a gente cobra a parte também. Monitoramento, acompanhamento. Tem um programa que a gente utiliza para controle de ações, que é o... Oh, meu Deus. MyProfit. My, de meu, MyProfit. É um programa muito bom, eu recomendo vocês. Não estou ganhando nada por isso, vocês até se pode falar aí, né? Mas, enfim, não é concorrente da Domínio, né? Então não tem problema nenhum. O MyProfit é um programa que você monitora as ações do seu cliente. É bem legal. My de meu, Profit de Profit. Mas tem muitos aí no mercado, procura aí para vocês saberem também. Beleza. Vou comentar aqui novamente. Eu vou deixar aqui na tela novamente, tá, pessoal, o QR Code aí para você que tem interesse em fechar, contratar os produtos, né, as soluções de domínio aí da Thomson Reuters, né, que tem um desconto especial. É só preencher esse formulário que a gente entra em contato com vocês. Esse webinar vai ficar gravado, vai ficar disponível lá na nossa página de webinars, certo? Como eu comentei no início aí para vocês. O material o Leandro vai disponibilizar para mim. Eu vou montar a peça aqui de agradecimento para vocês que tiveram presente conosco e vou enviar para o e-mail de vocês, o mesmo e-mail que vocês fizeram o cadastro aqui da inscrição, certo? Então, acho que seria isso, né, Leandro? Várias dicas importantes aí, né? Mesmo dentro de um mês bem complicado aí, que é o imposto de renda. Agradeço a participação de todos vocês que estiveram aqui conosco. Agradeço novamente o Leandro, né, por estar aqui conosco trazendo essas dicas importantes. E no decorrer do mês aí a gente vai ter outros encontros também, outros webinars, seja de legislação, seja de gestão do escritório aí para você também. E a gente espera vocês nesses nossos encontros aí mensais, né? A gente tem semanais, toda semana a gente tem um encontro, tem semanas que a gente tem 2 encontros. Novamente, Leandro, muito obrigado. Se você quiser fazer suas considerações finais também, pode fazer, deixo com você. Muito obrigado aí mais uma vez, Sil, pelo convite, agradeço demais. Quem não me conhecia o meu trabalho, quer conhecer um pouco mais, no Instagram, Leandro Bueno Contador. Se você assistir esse webinar e quiser um link direto da nossa formação em holding, no nosso evento presencial, ou até mesmo de uma dessas ferramentas, manda lá que eu mando o link para vocês. Mais uma vez, obrigado e bom imposto de renda a todos vocês aí. Obrigada também, Leandro, e até o próximo encontro. Tchau, pessoal. Tchau. Até mais.